Olá, sou Cristiano Moura. Vamos começar o nosso primeiro bloco. Nessa aula, iremos entender o processo administrativo no Estado Democrático de Direito por meio dos atos administrativos. Processo. Processo significa avançar, significa caminhar para frente, significa mover adiante. Temos que o processo implica num conjunto de medidas que buscam um objetivo comum. Processo estatal. Processo estatal é um conjunto de atos praticados pelos poderes estatais, quais sejam Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, para a realização de um fim estatal. No próximo slide temos que o processo legislativo é aquele pelo qual o Estado elabora as leis. Já o processo judicial e administrativo é aquele em que o Estado aplica as leis. Processo judicial é a relação de duas pessoas, autor e réu, em busca da solução de um conflito, de uma lide, com a intervenção do Estado representado por um juiz, formando assim, pessoal, uma relação trilateral. Já o processo administrativo ocorre com a provocação do interessado ou iniciativa da própria administração pública, formando assim uma relação bilateral. Dando sequência ao nosso estudo, temos que o processo é gênero e o processo administrativo é espécie. Chegamos num ponto importante da aula, pois é muito complicado conceituar processo administrativo, pois ele é formado por vários setores. E sendo que a definição de processo administrativo vai ser determinada, vai ser construída de acordo com a atividade desempenhada nesses setores, podendo assim ter vários conceitos. Trouxe aqui 2 exemplos. Pode ser um conjunto de papéis e documentos organizados numa pasta e referentes a um dado assunto de interesse do funcionário ou da administração. E também pode ser considerado como um conjunto de atos coordenados para a solução de uma controvérsia dentro da administração. Vamos tratar agora no slide seguinte sobre procedimentos. Temos, por sua vez, que procedimentos é a sistematização do processo. É a forma como esses atos são coordenados para atingir um fim almejado. Pessoal, temos como fonte do direito administrativo, como fonte do processo administrativo 3, a Lei 9.784 de 99, a Lei 8.112 de 90 e os princípios. A Lei 9.784 de 99, ela estabelece regras gerais sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Já a Lei 8.112 de 1990, ela disciplina de maneira específica o regime jurídico dos servidores e o processo administrativo disciplinar deles. Dando sequência, falaremos agora, na minha opinião, da fonte mais importante, os princípios. Os princípios norteiam tudo do direito. Temos aqui o princípio do devido processo legal, o princípio do contraditório e ampla defesa, o princípio da legalidade, o princípio da motivação, o princípio da oficialidade e o princípio da gratuidade. Vamos começar falando sobre o princípio do devido processo legal. Esse princípio, ele determina que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal, buscando, caros alunos, assim, limitar, impedir que o poder público age de forma arbitrária no processo. Temos também um princípio muito conhecido, que é o princípio do contraditório e a ampla defesa. O contraditório consiste na oportunidade de contradizer tudo o que foi alegado pela parte contrária. Já a ampla defesa traz a prerrogativa de defender-se de acusações com todos os meios e recursos admitidos. Ou seja, a parte
tem a possibilidade de contradizer, de rebater aquilo que está sendo acusado, utilizando de meios lícitos, de meios aceitos, de meios legais para rebater tal acusação. Temos o princípio da legalidade, onde as atividades administrativas elas devem ser desenvolvidas, desempenhadas nos limites da lei, ou seja, tem que estar prevista em lei, ou não pode ser desempenhadas atividades que não são aceitas por lei. Temos o princípio da motivação. Esse princípio para a administração pública é explicitar os fundamentos do direito e de fato de suas decisões. Temos o princípio da oficialidade. Esse princípio ele possibilita que a administração haja de ofício, ou seja, autoriza a administração pública a instaurar e impulsionar os processos administrativos, independente de provocação do administrado. Ou seja, ele pode agir de ofício. E finalizando, temos o princípio da gratuidade, onde não podem ser cobradas despesas processuais, a não ser que sejam previstas em lei. Iremos agora no slide seguinte falar sobre os aspectos gerais do processo administrativo, trazendo assim os direitos e deveres dos administrados conforme o artigo 3º da Lei 9.784 de 99. Lei 9.784 de 1999. Então, são direitos dos administrados ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, ter ciência da tramitação dos processos administrativos, formular alegações e apresentar documentos, poder ser assistido por advogado. São deveres dos administrados agora, pessoal: expor fatos conforme a verdade, proceder com boa fé, não agir com medo, prestar informações. Finalizando esse nosso primeiro encontro, trataremos agora de um assunto muito importante. Preste atenção: processo administrativo disciplinar, também conhecido como PAD. Conjunto de atos que servem de instrumento para apuração e punição de faltas graves de servidores públicos no exercício de sua função administrativa. Tipos de procedimentos administrativos. Temos a sindicância e o processo administrativo propriamente dito. A sindicância, fase destinada a apurar a autoria ou existência de irregularidades acerca de qualquer matéria da administração pública. Se subdivide em sindicância preparatória e sindicância acusatória. Assegurados o contraditório e a ampla defesa. Olha os princípios aqui voltando, pessoal. Sindicância preparatória. Ela não está prevista em lei e não tem a finalidade, não é dirigida para a aplicação de sanções. Mas o seu relatório de conclusão pode servir para a sindicância acusatória ou ao processo disciplinar. Já a sindicância acusatória, ela está prevista sim em lei, mais especificamente aonde? Nos artigos 143 e 145 da Lei 8.112 de 1990. E é destinada à aplicação de sanções mais brandas. Atenção, sanções mais brandas. E o que é que acontece? A sindicância acusatória, ela está sim prevista em lei, pessoal. Mais especificamente, na Lei 8.112 de 1990, nos artigos 143 e 145, onde é destinada à aplicação de sanções mais brandas. Atentai bem, sanções mais brandas. E são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Por fim, o processo administrativo propriamente dito, aplicável a sanções médias e graves
puníveis com suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo, em comissão ou em função de confiança. Logo após, inicia-se a fase de inquérito administrativo. Não esqueça, prescrição de 5 anos. No slide seguinte, temos as referências bibliográficas. Quem tiver interesse em pesquisar mais a fundo, estudar mais a fundo, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.